Olá a todos, eu sou Júnia Caetano, bem-vindos ao meu canal Rota do Céu. Hoje eu quero prosear um pouquinho com vocês sobre os planetas geracionais, Urano, Netuno e Plutão. Então, muita gente tem Netuno no mesmo signo e Urano e Plutão. Então, são planetas que ficam muitos anos no mesmo signo. Então, é um grupo de almas afins que tem aquelas características que podem ser ancoradas de uma maneira coletiva para um processo evolutivo humano. Então, veja essa questão de gerações, né? Nós tivemos aqui o Baby Boomers, né? Que foi uma geração que veio a partir do fim da Segunda Guerra Mundial. E essa geração veio o compromisso, digamos assim, de repovoar, né, a humanidade, de lidar com a família, e tiveram muitos filhos, né? Então foi uma reconstrução, digamos assim, social e familiar muito profunda. E essa geração buscando a estabilidade. E as principais características: a educação rígida, valores sólidos, obstinação, responsabilidade, dificuldade de lidar com mudanças. Daí veio a geração X, a partir da década de 60, que estavam abertos às mudanças. O entendimento da tecnologia como nova aliada, ruptura com os paradigmas das gerações anteriores, maturidade, independência, busca pela liberdade e pelos direitos. Geração Y, a partir da década de 80, a palavra-chave é a tecnologia. Eles já nasceram na barriga da tecnologia. A postura é desafiadora e competitiva, facilidade de adaptação, capacidade de se dedicar a várias e diferentes tarefas ao mesmo tempo, ambição. E a geração Z, a partir da década de 90 até os anos 2000? A palavra-chave é conectividade. Individualidade, desapego, não desejam estabilidade, ansiedade, velocidade como estilo de vida, redes sociais como principal forma de expressão e interação. Então veja, nesse histórico aqui das gerações, né? Esse pessoal do Baby Boomers, de 40, né, a 59, que vieram do pós-guerra, aqui no Brasil estava tendo a ditadura e repressão. E eles são idealistas, revolucionários e coletivos. E o consumo é ideológico. Lembra os discos de vinil, cinema, música. Já a geração X, a transição política, eles pegaram uma transição política, uma hegemonia do capitalismo e a meritocracia. Bons tempos da meritocracia. Materialistas, competitivos e individualistas. O consumo do status, marcas, carros e artigos de luxo. A geração Y já pegou a globalização, a estabilidade econômica e surgimento da internet. Abstratos, questionadores e globais. Já o consumo preferem experiências, festivais e viagens. E a geração Z? Mobilidade, múltiplas realidades, redes sociais, nativos digitais. Identidade fluida, realistas e ativistas ponderados. O consumo é o da verdade, singularidade, acesso à ética. E essa geração alfa de 2000 em diante, de 2010 em diante, vão pegar uma transição de Urano saindo de Touro indo para Gêmeos, de Netuno saindo de Peixes indo para Áries, de Plutão saindo de Capricórnio indo para Aquário. E essa geração está pegando a transição fortíssima
do sapiens sapiens orgânico para o transhumanismo. Então veja que é uma incógnita até, né? Como é que essa geração vai encontrar o mundo e o que vão ancorar no mundo, né? Porque, como eu disse, as pessoas elas vêm com uma vibe, né, coletiva para serem transformadores. Esses planetas Urano, Netuno e Plutão, eles são muito fortes quando em contato com planetas pessoais. Sol e Lua, Mercúrio, Vênus e Marte. Aí a coisa fica muito mais forte. Ou quando um desses três, Urano, Netuno e Plutão, estão no ascendente ou no meio-céu, né? São angulares. Quando não, parece que a pessoa se deixa ir pela vibe coletiva. Enquanto que, quando esses planetas aspectam os planetas pessoais, ela é um agente mais ativo dentro daquele compromisso geracional. Por exemplo, Urano está em Touro desde 2018, vai até 2026. A última vez foi há 84 anos atrás, que é o ciclo dele, de 35 a 42. Foi ali o final da Segunda Grande Guerra Mundial, né? Então, naquela época trouxe uma estrutura na segurança, nas bases do ser humano através de uma guerra. E agora nós estamos vivendo uma mudança na estrutura da alimentação, né? Com relação ao agronegócio, à natureza, à ecologia e até mesmo essa questão do net zero, né? A taxa de carbono zero. Muito bem. Então aqui veja, o Urano em Caranguejo ficou num determinado período, em Leão. Depois vocês vejam aqui em qual período que vocês nasceram, que vocês têm Urano no determinado signo, né? Urano é excêntrico, né? Então a palavra de Urano é eu me comporto. Então você se comporta com as qualidades daquele signo que Urano está. Uma geração toda se comporta assim. Olha a órbita de Urano, né? Todas são em horizontal e ele em vertical. Por isso que Urano é irreverente, incomum, traz as mudanças radicais. E o processo de um trânsito de Urano, ou o contato dele com planetas pessoais no seu mapa, tem a ver, na alquimia, com a sublimatio. É o procedimento do elemento ar. Urano rege Aquário, Aquário é de elemento ar. Sublimatio é elevar o espírito em direção ao todo. É a busca da perfeição, da união, da unificação, soltando tudo pelo caminho. Então, Urano traz o desprendimento, as rupturas. Para fazer a sublimatio, é preciso um certo distanciamento da realidade e das emoções. Urano tem a ver com ar, com o mental. Soltar a realidade para poder olhar em perspectiva. Sabemos quem é a pessoa pelo que ela solta, diz Hélio Couto, né? Então, os processos de Urano são de desprendimento, de renovação, de libertação. A sublimatio da alquimia é muito diferente da sublimação em sentido analítico, na psicanálise, porque nela nada foi reprimido. Então, um processo de Urano, ele te desprende, ele te pede soltura. Aquilo não faz parte mais da sua vida, né? Tem que deixar lugar para um novo. E nem sempre os aspectos de Urano são suaves, absolutamente, né? Porque trazem rupturas. Com relação aqui aos processos de Urano, tem muito a ver com o chapeleiro maluco. Se eu tivesse um mundo só meu, tudo seria diferente. Nada seria o que é, porque tudo seria o que não é. E ao contrário, o que é não seria, e o que não seria, seria. Entende? Urano é assim, né? Ele veio para promover as mudanças.
Então, Urano no determinado signo, coletivamente aquela geração veio promover mudanças que têm a ver com as qualidades daquele signo. E o Netuno? Netuno é emocional, é sensível, é espiritualizado, tem a ver com confusão, com dissolvências, né? Com os desapegos também. E ele está em Peixes desde 2012 e vai até 26. A última vez foi em 1849 até 1861. É um ciclo de 165 anos. Na época teve a Segunda Guerra do Ópio, que dizimou muitas pessoas, viciou muita gente e muito dinheiro rolou com isso, né? Agora a gente está tendo a epidemia do anfetamil, né, que é um opiáceo também, um remédio que está derrubando muita gente nos Estados Unidos, né, na Califórnia sobretudo. E fora outras drogas, né, o narcotráfico, o narcoestado, tem muito a ver com esse Netuno em Peixes. Aqui está, né, as gerações de Netuno em cada signo, né, para vocês aí se situarem, se encontrarem. Então, como o Netuno tem a ver com desapego, com a dissolvência, ele tem a ver com o solútil na alquimia, que é a dissolução. É a função do sentimento. Netuno é emocional. Um agente da solútil é o si mesmo, é a essência, e é o confronto do eu com o inconsciente. Netuno tem a ver com a casa 12, Peixes também, né? E Netuno tem a ver com essa questão da dissolução, né? Dissolver os aspectos psíquicos que estão estagnados, as estruturas que precisam ser transformadas. E aqui o diálogo de Alice com o gato, né? Tem muito a ver aqui com aspectos de Netuno e trânsitos de Netuno. Netuno tem a ver com o engano, com a dissipação. Aí Alice perguntou para o gato: o senhor poderia me dizer, por favor, qual o caminho que devo para tomar para sair daqui? Isso depende muito de para onde você quer ir, respondeu o gato. Não me importo muito para onde, retrucou Alice. Então, não importa o caminho que você escolha, disse o gato. Contanto que dê em algum lugar, Alice completou. Oh, você pode ter certeza que vai chegar se você caminhar bastante, disse o gato com ironia. Ou seja, Netuno tem muito uma falta de foco, ele dispersa. Ele é água do oceano, então é maré alta, é maré baixa, né? Então, se você não tem um direcionamento, você dispersa, você se confunde. Se você não sabe para onde ir, qual é o caminho então que importa, né? Então, os trânsitos de Netuno trazem isso, a dissipação, né? Nos colocam em contato com várias realidades, inclusive, né? E Plutão? Plutão, transformação. Assim, com relação a Netuno, Netuno é eu aspiro, né? Então, o signo que Netuno está, você aspira a ser, viver aquelas qualidades daquele signo. Plutão já tem a ver com a motivação inconsciente. Então, Plutão, num determinado signo, você é motivado inconscientemente pelas qualidades daquele signo e também de uma forma coletiva. Por exemplo, Plutão está em Capricórnio desde 2008 vai até 2024. A última vez foi de 1762 a 1778. É um ciclo de 248 anos. Então, foi a época da independência dos Estados Unidos. E aqui nós vivenciamos o controle, o deep state, o estado profundo, sobretudo com aquela crise sanitária, onde fomos submetidos a um controle excessivo, né?
Foi um grande teste aí para a humanidade. Então, aqui estão as datas de Plutão nos signos, né, para ver onde é que você se encaixa aí. E Plutão, ele também tem a ver com o vulcanismo, né, com as erupções. E ele tem a ver com o processo calcinátil na alquimia. A iluminação, o sentido do grande significado contido na experiência, é um dos objetivos do calcinátil, bem como a pureza que brota da absoluta honestidade consigo mesmo. Aspectos de Plutão, trânsitos de Plutão, te colocam dentro da fornalha, do atanor, que é a fornalha do alquimista, onde você tem que queimar e purificar para morrer e renascer. O que sobra é indestrutível, porque não se pode ser corrompido ou atingido por trás através do auto-engano. Então, na medida que você se transforma, você pega a força, você fica indestrutível, né? É aquela coisa que Nietzsche diz, o que não me mata me fortalece. E o diálogo aqui da Alice é com a lagarta. A lagarta pergunta para ela, quem é você? Eu mal sei neste exato momento. Pelo menos sei quem eu era quando me levantei esta manhã, mas acho que já passei por várias mudanças desde então, Alice respondeu. Que quer dizer com isso? Esbravejou a lagarta. Explique-se. Receio não poder me explicar, porque não sou eu mesma, entende? Disse Alice. Não entendo, respondeu a lagarta. Receio não poder ser mais clara, pois eu mesma não consigo entender para começar. E ser de tantos tamanhos diferentes num dia é muito perturbador, completou Alice. E Plutão lida com isso, com as mortes e renascimentos, com as transformações, com a troca de pele. E aqui, né, para encerrar, né, o que quer dizer geração? Vem de generatione, do latim, e além de determinar grupos de pessoas que nascem numa mesma época, geração tem a ver com o ato de se criar algo inanimado. Então, essas almas que têm uma afinidade em comum, elas vêm ao mesmo tempo para o planeta ancorando a força para que coletivamente façam as profundas transformações. Então, grupos de seres com afinidades que coletivamente vão ser agentes geracionais do plano maior, mas que, em maioria, acabam servindo o subplano, porque não tem consciência da força, sobretudo da força do grupo, nem do seu mapa natal, nem de si mesmo. E aí dispersa, se imiscui, às vezes até estagna, ao invés de ser um agente geracional para promover mudanças. Eu encerro aqui com uma pergunta de um aluno para Gurdjieff. Por que o conhecimento se mantém cuidadosamente secreto? Primeiro, esse conhecimento não se mantém secreto. Segundo, ele não pode, por sua própria natureza, tornar-se propriedade comum. O conhecimento é muito mais acessível do que geralmente se acredita àqueles que são capazes de assimilá-lo. Todo mal é que as pessoas ou não querem ou não podem recebê-lo. Como qualquer outra coisa no mundo, o conhecimento é material. A maioria das pessoas recusa a sua cota de conhecimento. E essas cotas não reclamadas podem ser distribuídas ao que sabem apreciar-lhe o valor. Então, o autoconhecimento, o conhecimento do teu mapa natal, que é teu programa nesta vida, que é teu histórico de vida, é muito importante para a evolução espiritual. Então, sobre esses planetas geracionais, no nosso mapa natal, né? Tanto no sentido da nossa evolução pessoal ou coletiva,
eu vou oferecer um workshop convidado pela Escola de Mastro, né, sobre esta astrologia evolutiva, Urano, Netuno e Plutão em um mundo em transição. Então, quem se interessar pode entrar em contato, né? O workshop será dia 30 de março. Então, nós vamos ver sobre as gerações, o papel individual dentro desse processo coletivo, né? Como é que a gente pode manifestar melhor, tanto no sentido pessoal, quanto no sentido coletivo, esses planetas Urano, Netuno e Plutão? Como é que você se comporta? O que você aspira? Você inconscientemente motivado pelo quê? Então nós vamos compreender isso, tá bom, meus amados? Eu agradeço a companhia. Por favor, deem um like, compartilhem, ativem o sininho, se inscrevam. Tem muita gente que disse que estava inscrita e quando vai ver não está mais, sabe? E agradeço aqui a companhia de vocês no Rota do Céu e vamos juntos compreender o nosso papel nesse momento evolutivo que a humanidade está saindo do sapiens sapiens orgânico indo para o transhumanismo. Cada um de nós tem responsabilidade e papel importante nessa transição. Ok, meus amados? Então, até breve. Muito agradecida aqui pela presença de vocês.